Onde que você está? Estava na Geórgia semana passada. Onde se encontra o professor dessa vez? Bom dia, boa noite para você. Na Geórgia. Né? Que boa vida, hein, professor? Continua fugindo dos problemas, viu, Gani? Ah, é? Você também está na listinha? Você também está na listinha ou não, professor? Não. Por isso que eu só falo de relações internacionais. Para não entrar na listinha. Tá bom. Mas pode entrar na listinha por aí, ó, dependendo de rodar aí na Turquia, aí a gente acabou de falar que estão censurando por lá também. Mas, professor, queria começar falando sobre... Você sabe que pode falar. Mas é só uma coisa, né? É a ditadura do politicamente correto, então é engraçado. A turma sempre fala de controle chinês de imprensa, mas eu acho que o controle que as pessoas ficam fazendo do politicamente correto chega a ser pior, viu? Eu concordo com você, Marcos Ministro. A China você não pode falar mal do governo, mas o resto você pode falar o que você quiser, contar piada, né? Não é isso? Você que tem mais relações com a China. Aqui não, aqui você não pode falar mais de nada. Você não pode contar piada, não pode falar de ninguém, senão você já era. Você sabe, você pode falar mal do governo sim, viu, Gani? Pode falar assim. Então, acontece o seguinte, eles têm até um ditado chinês que fala assim, né? O imperador está em Pequim e as montanhas são distantes. Então não dá para você controlar tudo, 4 milhões de pessoas. Então, às vezes, a gente vai vendo, né, esse tipo de comparação e eu falo, olha, a ditadura do politicamente correto não chega a ser tão mais libertária quanto a gente pensa que poderia ser. Vale um artigo aí, hein, Gani? Vale um artigo. Opa, com certeza. Do que a gente acha que é na China, às vezes a gente está até pior aqui. Mas, professor, queria começar falando do Reino Unido, né? Um grande destaque de hoje, essa primeira baixa ali na gestão de Liz Truss, trocou o ministro das Finanças, depois toda a repercussão negativa sobre o pacote econômico anunciado há poucos dias. Ela está apenas 37 dias no poder. Liz Truss enfrenta duras críticas e pressão do mercado por conta do seu plano fiscal. Dentro do próprio partido também há ali divergências em relação a Liz Truss. Muitos já querem ali sua renúncia. O Partido dos Trabalhadores também já se manifestou em relação à renúncia dela. Como é que você vê toda essa situação do Reino Unido? Você que é especialista de Reino Unido também, da economia de lá, eu queria que você... que já viu muitos ministros cair, você acredita que há essa possibilidade de Liz Truss possa cair também num curto período aí? Olha, perdão, é o 4º chanceler, hein? E se você olhar no período de tempo que nós temos, são 4 primeiros ministros, e se imaginava que ela pudesse ser ali uma boa primeira-ministra, mas não foi, né? Ela deu a sorte de ter o enterro da rainha, que mais ou menos tirou a atenção da política dela durante 10 dias, e nesses 10 dias se esperava que o plano econômico que fosse feito, você já deve ter discutido sobre isso, fosse muito diferente daquilo que ela apresentou. E o fato é o seguinte, né? Ela foi o chanceler que foi trocado, o chanceler, no caso britânico, é o ministro das Finanças, ele foi trocado porque ele estava justamente implementando o plano do governo dela. Então, você tem várias vozes no parlamento dizendo que não é uma troca de primeiro-ministro que se precisa fazer, porque, de fato, o que ela fez neste plano econômico é que ela conseguiu, de alguma forma, queimar o Partido Conservador em qualquer possibilidade eleitoral. Então, você vai vendo o líder da oposição, o líder dos outros partidos políticos, os liberais-democratas, falando que é tempo de você ter uma nova eleição. E, inclusive, a primeira-ministra da Escócia, quando perguntado o que a Liz Truss deveria fazer para resolver o problema, ela disse, olha, só tem uma opção, que é a renúncia. Então, eu imagino que a Liz Truss hoje deva se encontrar numa pressão como nunca enfrentou, justamente porque fez aí um plano atabalhoado de recuperação britânica. O resultado é que a Libra desvalorizou ainda mais. Se você olhar o mercado hoje, a Libra está em queda. E a situação não é nada fácil para ela, não. E justamente se espera de reversão, mas a impressão que se tem é de que o mandato que ela teve está indo embora mais rápido do que se imaginava.
E ainda sobre isso, né? Inclusive agora há pouco a gente falou sobre a Rachel Reeves ali do Partido Trabalhista, que disse que mudar o primeiro-ministro, exatamente o que você falou, né? Não se desfaz o dano que foi feito e que reformou ali que o Reino Unido precisa de apenas uma mudança de governo, né? Você acredita que com o anúncio desse novo ministro das Finanças, né? Qual que é o perfil dele? Você acredita que ele pode alavancar aí uma melhor imagem para o governo e, claro, para o mercado? Olha, é uma expectativa, mas veja só, Isa, eu estava vendo aqui a análise dos economistas britânicos, o plano da Liz Truss na questão de hipoteca está custando 500 libras a mais por mês. Então, o equívoco da medida dela. Então, depois que o mercado tomou essa medida, depois que ele analisou o que ia acontecer, por mais que o Jeremy Hunt possa tentar fazer aí um milagre de reverter a expectativa, não vai ser fácil de conseguir isso. Porque ela fez aí justamente uma tentativa contrária àquilo que a Margaret Thatcher fez. A Margaret Thatcher primeiro cresceu a economia e depois partiu para a questão da redução de impostos. Ela quis fazer um negócio completamente diferente, quis, de uma forma ou de outra, criar aí uma nova matriz econômica para o Reino Unido, e o fato é de que o país não estava preparado para isso, justamente porque essa matriz econômica que ela estava propondo não correspondia à realidade dos desafios que o país enfrenta nesse momento. Então, o fato é de que a situação dela, nesse contexto todo, é difícil de recuperar, justamente em razão das medidas que foram tomadas e o fato de que você começa a olhar para ela e pensar, bem, qual é a garantia de que ela não vai tomar novas medidas que sejam desastrosas? Então você vê que interessante, né, Isa, nessa questão do parlamentarismo monárquico que você tem no Reino Unido. Não há muito espaço para cometer grandes erros, não é? E o gabinete dela pode daqui a pouco fazer a mesma coisa que eles perderem a confiança nela. E aí vai ficar a questão, nós vamos ter aí um quinto primeiro-ministro do Partido Conservador, ou vai ser necessária a convocação de eleições? E essa é a grande pergunta, porque os trabalhistas hoje em dia acreditam que terão mais votos do que o atual governo conservador ou qualquer partido conservador que venha se apresentar nas eleições. Então tem muita gente dentro do Partido Conservador Britânico que está olhando para essa situação e falou, opa, perdi a eleição, perdi minha cadeira no parlamento porque a Liz Truss conseguiu aí piorar a situação que já vinha ruim com o Boris Johnson. Professor Marcos Vinícius, vamos falar um pouquinho agora, né, sobre Vladimir Putin. Eu até estava dando uma olhada no artigo do senhor de hoje, As Portas de um Desastre, fazendo uma breve e ótima análise aí sobre todo esse conflito lá na Ucrânia. Inclusive tem um ponto aqui que é justamente o que eu quero falar com o senhor, que é sobre essa questão energética, que tem uma grande preocupação e que, aliás, está no seu artigo, professor. A gente teve um pronunciamento do Vladimir Putin hoje mais cedo, né, que foi transmitido também pela TV estatal. Ele que começou já falando sobre a Alemanha e sobre a Alemanha ter cometido um erro, de acordo com ele, ao negar a Nord Stream 2, eles queriam voltar a fornecer o gás, mas a Alemanha disse que não. E aí Vladimir Putin disse que a Alemanha está muito mais preocupada com a sua imagem em relação à OTAN. Muita coisa já aconteceu relacionada a isso. A Alemanha também já falou que, na verdade, é porque a fonte de energia vindo ali da Rússia não é confiável. Isso já estava comprovado desde a questão da Nord Stream 1, que foi diminuído ali o fluxo de energia, de gás em diversas vezes, que já não estava tendo mais o abastecimento como deveria ser. E aí eu queria entender do ponto de vista do senhor, assim, a questão energética é grave na Europa, né? E aí a gente ainda tem mais essa questão do corte de fornecimento. A Alemanha agora que não quer... Foi uma decisão acertada, na sua opinião, da Alemanha nesse ponto, nesse quesito? Uma outra questão é, Putin também fala nessa declaração dele de ter levantado com o Erdogan a possibilidade da Turquia ser um novo caminho ali, né, de transição, que seria o mais seguro para a transferência de energia, talvez seria ali um trajeto mais seguro. Seria, então, a Turquia uma solução para esse fornecimento de energia? Então fica aí nesses dois questionamentos para o senhor. Olha,
três coisas fundamentais, né, para a gente olhar nessa sua pergunta, que são importantes e são enfatizadas. Eu tenho aqui conversado com gente da Geórgia, que é a favor da ação contrária à ação do Putin. Tenho conversado com um russo que explica e entende a questão da ação. E ontem eu conversei com alemães a respeito dessa situação toda. O que você vive nesse momento é a ditadura do politicamente correto, também tendo seu impacto na questão energética, porque os alemães optaram, alguns anos atrás, pela questão da energia limpa. E aí descomissionaram a questão das usinas atômicas, que são importantes para você ter ali uma manutenção mais consistente do processo de fornecimento de energia, sob a expectativa de que, talvez, nessa situação, as energias limpas pudessem substituir a questão dos combustíveis fósseis ou mesmo da energia nuclear. Então, existia essa ideia. E muitos alemães entendem que o fato de o presidente Putin ter invadido a Ucrânia é uma coisa politicamente incorreta, que não deveria ter acontecido, e, de fato, se nós pensarmos, aí até existe uma razão, porque o direito internacional veda isso. Mas o fato é de que muita gente vai dizer para você o seguinte: a Alemanha e a Rússia forneceu, como a União Soviética, energia barata para a Europa durante todo o período da guerra. A Rússia foi o fornecedor confiável, enquanto os norte-americanos enfrentavam problemas inúmeros com o Oriente Médio na questão do fornecimento de energia. Então, o que alguns europeus questionam é de que o único argumento, o único pedido que a Rússia tinha feito na ocasião é de que não houvesse a expansão da OTAN na direção da Rússia e particularmente na questão ucraniana. E até mesmo nesse sentido, o Ocidente quis aí adotar uma postura de expansionista, que foi justamente o que criou toda essa instabilidade com o presidente Putin. Então, você tem aí uma seguinte situação: a Rússia era e sempre foi o parceiro confiável no fornecimento de energia, e os países agora enfrentam essa ditadura e essa imposição, que muitas vezes até se entende que existe um interesse claro dos Estados Unidos de reduzir a dependência, não de reduzir a dependência, mas de simplesmente trocar os polos de fornecimento. Né? Isso vem sendo enfatizado já há tempo pelo presidente Trump, agora pelo presidente Biden. Mas o fato é de que toda essa situação gera este nível de instabilidade, quando o argumento russo foi somente esse: não queremos que a Ucrânia entre na OTAN. E você vê que mesmo nesta situação extremamente complexa que a gente encontra, essa possibilidade de uma guerra nuclear, ainda assim a OTAN não deixa este tipo de elemento da negociação fora, o que gera a instabilidade e que faz com que essa guerra se prolongue mais tempo do que o necessário. Guerra esta extremamente cara para todo mundo. Conversando recentemente com a China, os chineses também estão preocupados, porque o que o pessoal está gastando em energia não estão comprando em produtos chineses, e a economia chinesa precisa também da sua recuperação econômica. Marcos Vinícius, minha pergunta é o seguinte: por mais que eu ache a estratégia dos Estados Unidos em lidar com a Rússia equivocada, para não dizer suicida, eu ainda consigo ver algum tipo de lógica, como aumentar a dependência energética da Europa com os Estados Unidos, pelo menos a médio e longo prazo, como você bem colocou agora. Então ainda consigo ver algum tipo de lógica. Agora, a Europa apoiar todas essas medidas dos Estados Unidos contra a Rússia, sendo que ela vai ser a maior prejudicada, não seria um contrassenso? O que explica esse contrassenso europeu? E outro ponto, os Estados Unidos enfraquecendo também a Europa, isso não significa que eles estão perdendo um aliado, pelo menos do ponto de vista econômico e militar, num eventual embate contra a Rússia ou mesmo contra a China? Vamos pensar assim, Gani, dois aspectos fundamentais aí. Em primeiro lugar, os americanos já sempre foram contra a União Europeia, né? Porque entendiam que o advento da União Europeia
de alguma forma enfraquecia também a relação de dependência que a Europa tem dos Estados Unidos. E você sabe que a Europa terceirizou, à exceção da França, que sempre teve uma postura reticente, e do Reino Unido, que nada mais é do que um grande porta-aviões para os Estados Unidos, você não tem ali nenhum país com capacidade militar que não tenha a necessidade de depender dos Estados Unidos. E veja que interessante, a Turquia mais ou menos está se sentindo abandonada dentro do contexto da OTAN. E você vê a Turquia se aproximando da Rússia, da China, da Índia, não é? Você tem aí uma coalizão dos excluídos internacionalmente que estão mais ou menos olhando para essa situação e preocupados com o futuro com relação àquilo que vai acontecer com eles. Então, os europeus, ao olhar para a situação, verem de um lado a Rússia e do outro os Estados Unidos, obviamente que eles fizeram aí a opção pela estratégia, pela parceria transatlântica, mas uma parceria que vem enfrentando problemas já há bastante tempo. O próprio presidente Obama, na época em que era presidente dos Estados Unidos, mais ou menos deixou os europeus na mão, muitas vezes. Só que o que acontece é o seguinte, né? Quando você olha para o tecido europeu hoje em dia, o tecido europeu, o tecido social europeu não está querendo guerra, ele está querendo viver do legado do passado. Então, um grande problema que a Europa enfrenta é justamente o fato de não ter a capacidade de se renovar na medida e na necessidade que precisaria com relação ao futuro. Então, este é o grande desafio. É por essa razão que os europeus estão aí olhando mais para o contexto americano, pelos laços históricos, na expectativa de que, alguma forma, de que os Estados Unidos deem algum tipo de guarida para eles, se houvesse aí um conflito com a Rússia, mas a realidade é que eles estão prejudicados porque os efeitos desta guerra são assimétricos, muito mais afetando alguns países do que outros. Então, uma vez, até acho que eu comentei com a Isa uma vez, sempre dou este exemplo. Uma das coisas típicas do nosso café da manhã, no café da manhã em muitos países, é você comer ovos com bacon. E aí, quando você aprende a diferença da palavra comprometido e da palavra envolvido. Então, quando você está tomando café da manhã, comendo ovos com bacon, a galinha está envolvida na história e o porco está comprometido. No caso aí da Europa, no caso dessa situação toda, você vê que os norte-americanos estão envolvidos, enquanto os europeus estão efetivamente comprometidos. Só que eles levaram a uma escala tão grande que você conseguir com que a situação arrefeça vai demandar aí alguns tipos de posicionamentos diferenciados. E quando você olha para a liderança que você tem nos países europeus, a situação é muito complexa, porque não tem aí uma grande liderança que desponte na Europa, que tenha a capacidade de dizer, olha, embora nós tenhamos esse problema, nós devemos repensar a situação, até porque eles têm medo de perder aí, vamos supor, qualquer tipo de proteção dos Estados Unidos, caso houvesse um conflito com a Rússia. Professor, essa semana o oficial russo, ele falou que a entrada da Ucrânia na OTAN pode levar a uma terceira guerra mundial, algo que não é de interesse da OTAN, como a gente tem acompanhado, né? Essa entrada da Ucrânia escalando esse conflito. No seu artigo dessa semana, você disse que essa guerra está ficando cada vez mais séria, né? Quanto mais vai passando o tempo, a gente acha que as coisas estão indo para um caminho ali de final, mas, segundo o seu artigo, está ficando cada vez mais séria. A gente viu a explosão ali da ponte da Crimeia, deixando os russos bastante furiosos ali, interrompendo uma ponte importante ali de passagem para eles. A gente observou também essa retórica crescer, porque tem o envolvimento de Belarus também, mais ativamente na guerra, criando novas fontes de conflito, e mesmo com os equipamentos ali da OTAN, deve também afetar a capacidade da Ucrânia, a Rússia, reduzindo ali essa capacidade de avanço dos russos na Ucrânia. Você acredita que, assim como você citou o Armagedon ali, né, que Biden falou que pode, ele se compara, pode estar para acontecer uma Armagedon, se fala muito ali de uma guerra nuclear. Você acredita que esse conflito, a partir de agora, está se escalando ali para uma agressão maior?
pode sim se tornar, inclusive você termina seu artigo dizendo ali, a qualquer um dos atores nesse cenário é prenúncio de um inverno nuclear. Então, veja, Isa, nessa situação toda, você tem que saber o seguinte, né? Quando você deixa um animal acuado, você não sabe como ele vai reagir. Até o momento, o presidente Putin não fez aí, não entregou nada daquilo que ele falou que ia fazer, ou que poderia fazer, graças aos céus, né? Ainda bem que não foi feito isso, porque isso seria extremamente prejudicial para ele mesmo, dentro do próprio contexto russo, como na Ucrânia e até mesmo no resto da Europa. Então, por uma inteligência aí, e por um sangue frio, o Putin não apertou o botão até hoje, como se esperava, e muitos acreditavam e até muitos esperavam que ele fizesse nesse processo todo. Mas a realidade é de que ele não fez, e isso dá aí um pouco mais de tranquilidade. Mas o problema é que quanto mais se aperta o cerco, e veja, aqui novamente sempre cabe dizer, a ação russa foi equivocada, você foi contrário aos princípios do direito internacional, tudo isso. Mas nós não podemos esquecer que, infelizmente, nós vivemos num mundo em que existem países que querem exercer ali as suas esferas de influência. E é como eu digo sempre, se o México decidisse fazer uma aliança militar com a China, ou como Cuba tentou fazer com a Rússia, com a União Soviética no passado, obviamente que os dois Estados Unidos não permitiriam que isso acontecesse. E você vê também a campanha hoje em dia que se nota que se criando na América Latina uma percepção negativa com relação aos investimentos chineses na região, porque justamente se entendia que a América Latina era um quintal ali dos Estados Unidos. Então, acuar-se aí o presidente Putin nesse momento parece, e a impressão que eu tenho, é uma estratégia muito complicada, porque justamente os russos podem apertar aquele botão famoso de querer realmente que a situação escalone de uma maneira como não se havia pensado antes. Você vê agora, com a entrada de Belarus, você vai ter aí 2 frontes de guerra, isso mais ou menos enfraquece um pouco da estratégia ucraniana, que está centrada numa região só contra os russos, então você tem essa coisa. E um advento que aconteceu nos últimos dias também é que os russos estão utilizando a tecnologia de drones kamikazes que vem do Irã. Né? Eles estão utilizando esses drones justamente porque é muito mais barato que fazer mísseis e que conseguem, acredite ou não, com uma tecnologia mais simples, evitar aí o monitoramento antimíssil que os Estados Unidos forneceram para a Ucrânia. Então você vai vendo que a guerra vai atingindo pontos civis, como nunca tinha acontecido antes, e vai piorando. Então, esse é o problema. Acuou, nós vamos ter um problema mais grave, justamente porque a guerra tenderá a ser muito mais letal do que tem sido até o momento. E você imagina algum desfecho? Qual que é o desfecho que você vislumbra, se você fosse fazer uma aposta, professor? Eu acredito que, olha só, olhando do ponto de vista chinês agora, hein? A guerra está ficando cara. Ela está ficando cara para os chineses que estão perdendo mercado. Não mercados que estão perdendo o mercado, mas que estão perdendo ali a possibilidade, e você sabe, Gani, que o modelo deles durante muito tempo foi orientado à base de exportação. Sim. Se o comprador dos produtos está em recessão, ele não está comprando, e isso afeta a economia chinesa diretamente. Não é? A taxa de crescimento diminui, uma série de coisas. Embora a China não esteja ainda utilizando completamente seu mercado doméstico, ela é afetada por isso também. Então você vê que os chineses estão começando a colocar pressão nos russos para que se chegue aí a um cessar-fogo importante. Agora o problema é o seguinte, o quanto que o presidente Zelensky se sente musculoso nessa situação toda, justamente pelo incentivo e pelos equipamentos oferecidos pelos Estados Unidos e pelos países ocidentais. Esse é o grande problema, né? O quanto, porque enxergar e encontrar o meio termo dessa negociação é que vai ser o mais difícil, particularmente com Zelensky dizendo que quer que seja devolvida a Crimeia e o próprio Putin dizendo, não, vamos sentar e negociar
não é, de uma forma diferente. Então, você vai vendo que o conflito vai se perpetuando nesse sentido. Agora, o fato é, o argumento para o fim desta guerra será, sem dúvida, aí a imposição de uma mão econômica mais forte sobre a situação. Perfeito. Professor, quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui com a gente. Professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, sempre esclarecendo pontos importantes aqui do cenário geopolítico e de política externa. Obrigada, professor. Bom final de semana. Até semana que vem. Obrigado. Um prazer conversar com vocês sempre. Valeu.